Olá, sou Genilton, muito pelo Samuel, e este vídeo é o dia da apresentação do nosso trabalho 4 na disciplina de compiladores, que é o gerador de código intermediário. A ideia centrada do nosso trabalho é a seguinte: a gente recebe um programa escrito na linguagem que é de ser simplificado, e a partir dele a gente gera um código de três endereços correspondentes, que é a representação intermediária em que cada instrução faz no máximo uma operação. E tudo isso usando tradução dirigida pela sintaxe, ou seja, as ações que geram o código estão presas às regras da gramática. Vou explicar como a gente vai conduzir o vídeo para ficar organizado. Nessa primeira parte, que é a minha, eu vou apresentar a estrutura geral do nosso compilador. Vou descer o código bem devagar, mostrando o analisador léxico e a árvore sintática, o analisador sintático, e a tabela de símbolos com o cálculo do offset e a geração das expressões aritméticas, que a gente usa atributos sintetizados no final da minha parte. Eu rodo para o teste para mostrar a expressão, mostrando o código de três endereços. Depois disso, mais explico o resto. Antes de descer o código, deixa eu falar da estratégia que a gente escolheu, porque isso corresponde a uma das perguntas principais do enunciado. A análise é top-down, aí a gente usa um analisador sintático recursivo descendente, que é um analisador preditivo tipo ele é sintática, que a gente chama de AST. E depois, um percorredor, que segue a ideia do padrão visitante, caminha por essa árvore, aplicando as ações semânticas e produzindo código. A gente escolheu fazer assim porque separa bem as responsabilidades. O símbolo sintático cuida de forma do programa e o gerador cuida do significado e da tradução e sobre os atributos. Nas expressões aritméticas, a gente usa atributos sintetizados que sobem os resultados de baixo para cima na árvore. E no controle de fluxo, no if e no while, a gente usa rótulos de desvio de funcionamento como atributos herdados, que são empurrados de cima para baixo. E olha aqui, o começo do código, logo no topo, a gente tem um conjunto de palavras-chave da linguagem int, float, if, us, while, que são palavras reservadas da linguagem. Logo abaixo tem a classe de token. O token é a menor unidade com significado que o programa enxerga cada token. Guarda três coisas, o tipo dele. Por exemplo, se um identificador, ou um número, ou um operador, ou valor, que é o texto original, e a linha em que ele apareceu, que é importante para a gente conseguir apontar o número da linha quando dá algum erro. Aí, aqui está o analisador, aqui está o analisador léxico, que que é a classe Lexo e o método principal dele, o tokenizar. O que o método faz é varrer todo o programa de caractere por caractere e montando a lista de tokens. Vou explicar a lógica dele sem pressa. Quando ele encontrar espaço, tubulação ou retorno de carro, ele simplesmente ignora, porque o espaço em branco não tem significado. Quando encontra uma quebra de linha, ele ignora também, mas antes ele incrementa um contador de linha para manter o controle de que linha a gente tá. Depois ele trata os comentários. Se aparecer bem a barra barra, ele pula tudo até o fim da linha. E se aparecer a barra asteriscos, ele pula tudo até encontrar um asterisco. Barra é que fecha o comentário, então a nossa linguagem aceita comentário de uma linha e comentário de bloco. Continuando a leitura do léxico, quando o caractere atua, é uma letra ou um símbolo. Ele entende que começou um nome, ele lê todas as letras e dígitos seguidos, monta um lexema e aí faz uma verificação importante. Se esse lexema for uma palavra-chave, ele gera um token de palavra reservada, senão ele gera um token do tipo identificador. Quando o caractere é um dígito, ele lê o número inteiro. E se logo depois vier um ponto seguido de mais dígitos, ele entende que é um número real com casa decimal e lê a parte fracionada também. Por isso, a linguagem aceita tanto inteiro quanto float. Depois ele trata todos os operadores relacionais de dois caracteres, que são menor igual, maior igual, igual igual e diferente. Os relacionados de um caractere menor e maior, e por último os símbolos simples, como
como mais, menos, vezes, dividido, igual, esqueci, parênteses, chaves e ponto e vírgula. Se aparecer qualquer caractere que não se encaixe em nada disso, ele lança um erro Lex dizendo qual caractere inválido apareceu na linha, e no finalzinho ele adiciona um token especial no fim do arquivo para marcar o término. Aí, agora a gente chega na árvore sintática. Esse bloco aqui, quais aqui são as classes dos métodos de nós de árvores. Cada, cada tipo, cada tipo de construção vira um tipo de nó. E o nó programa representa o programa inteiro e guarda a lista de itens dele. No nó DSL representa uma declaração de variável e, e guarda o tipo. Guarda tipo, o nome da linha e a linha. No bloco representa o trecho e três chaves. No strip representa a atribuição, guardando o nome do lado esquerdo e a expressão do lado direito. No if guarda a condição, o ramo do então e o ramo do senão. No while guarda a condição e o corpo do laço. O no if representa a operação binária como a soma multiplicação e guarda o operador dos dois lados. O número de SP é parecido, mas para comparações com o menor que, e por fim o NOED, que é o uso de uma variável, e o nonum, que é uma constante numérica. Repare que o nonum até guarda se o número é real ou não, olhando se tem um ponto. Então, no fim das contas, essa árvore é uma forma estruturada do programa e é nela que a gente vai trabalhar para gerar o código. Aí a gente tem um analisador sintático, que são as classes de nós da árvore. Cada tipo de construção de linguagens vira um tipo de nó. O no programa representa o programa inteiro e guarda a lista de itens dele. No Dance ele representa uma declaração de variável e guarda o tipo. O nome e a linha. O no bloco representa um trecho entre chaves. O no string representa uma atribuição, guardando o nome do lado esquerdo e a expressão do lado direito. E o no if guarda a condição, o ramo, então um ramo do senão. No while guarda a condição, né? E aí, explicando um pouco do anterior de novo, dá pra ficar intuitivo. E a gente começa a analisar do sintático. E a classe sintática que justamente o nosso parse recursivo descendente, o LL1, que eu mencionei, a ideia dele é ter um método de cada regra da gramática. O método é analisar o ponto de partida que ele fica lendo os itens até chegar no fim do arquivo. E devolve no programa um método de item decide, olhando o próximo token, se o que vem é uma declaração ou comando. eh, Se começa com int ou com float, ele chama a declaração, se não, chama o comando. A declaração lê o tipo, lê o identificador e o ponto e vírgula, e cria o nó de declaração. Um método de comando olha o token e decide se o identificador é atribuição, se é if, um comando de seleção, se é while, é um laço, e se abre chaves é um bloco. Aí eu quero destacar três métodos daqui que cuidam de expressões, porque é onde a procedência dos operadores aparece de um jeito muito bonito. Só pela forma como a gramática foi escrita, o método de expressão trata a soma e a subtração. Ele primeiro lê um termo e, enquanto encontrar mais ou menos, vai juntando mais termos. Os métodos de termo tratam a multiplicação e a divisão, ele lê o fator i. E enquanto encontrar várias vezes o dividido, vai juntando mais fatores. E o método de fator trata o caso mais básico, ou é uma expressão entre parênteses, ou é um identificador, ou é um número. Como o termo está dentro da expressão, os multiplicadores acaba sendo resolvido antes da soma, naturalmente. Se a gente precisar
escrever nenhuma regra extra de prioridade, a precedência sai de graça da estrutura, da gramática, e isso vai ficar visível no resultado daqui a pouco. Agora, agora a gente chega numa parte muito importante para o trabalho, que é a tabela de símbolos, com alocação de memória, seguindo o esquema da aula. Olha aqui em cima. A constituinte, ela define a largura de tipo, o inteiro ocupa 4 bytes e o float ocupa 8 bytes. Essa é a base de todo o cálculo de memória. Logo abaixo tem a classe de símbolo, que é o registro de cada variável, guarda o nome, tipo, a largura e o offset, que é o deslocamento dela na memória. E aqui está a classe da tabela de símbolo, que é onde o cálculo acontece de verdade. Repara que quando é criado, o offset começa em zero. Isso corresponde exatamente à primeira ação da aula, que é aquela que diz que produz abre chave offset igual a zero, fecha chave D, ou seja, ao invés de declarar qualquer variável, o deslocamento parte do zero. Agora olha o método declarar, que é o coração disso. Quando uma variável nova é declarada, a gente faz três coisas em ordem. Primeiro, a gente pega a largura do tipo dela, consultando o int. Segundo, a gente cria o símbolo guardando o offset atual da tabela, ou seja, a variável recebe a posição que está livre naquele momento. E terceiro, só depois de gravar a variável, a gente incrementa o offset, somando a largura para deixar a próxima posição pronta para a variável seguinte. Isso é exatamente a regra da aula, que diz que D produz tipo, identificador, ponto e vírgula, abre chave, dtype, com o identificador, o tipo e o offset. Então, offset igual a offset mais int. Traduzindo para o resultado prático, a primeira variável fica no offset diz offset 0. Se ela for um inteiro, a próxima começa no offset 4. Se a próxima também for inteiro, e seguinte, começa no 8. E se em algum momento aparecer um float, o salto é de 8. Ainda tem uma verificação de segurança aqui. Se alguém tentar declarar uma variável que já existe, a tabela acusa o erro de variável, redeclarando, e esse erro vai aparecer lá no bloco de erros de tradução na hora de imprimir. Descendo um pouco mais. Onde é que tá? Descendo um pouco mais na parte do gerador de código. E apresenta a instrução de três endereços. E pela classe de gerador TAC. Quem é que guardar a lista de instruções geradas, eu vou destacar dela só o método novo temp, que é o contador simples. Cada vez que é chamado, ele incrementa e devolve a letra T com o número gerado, é T1, T2, T3 e assim por diante. Os outros métodos dessa classe que cuidam dos desvios e dos outros, o Samuel vai detalhar na parte dele. E agora a gente chega no método que é o coração das expressões, que aqui é o gerador de código. O método de expressão, esse é o método sintetizado, aparecem de forma clara. Repare que ele recebe o nó da árvore e ele sempre retorna alguma coisa que a gente chama de lugar. O preço da expressão, esse valor retornado, é o atributo sintetizado, é o nome do local onde o resultado daquela expressão ficou guardado. São três casos. Se o nó é um número, ele simplesmente retorna o próprio número. Se o nó é um identificador, ele retorna o nome da variável. E de quebra ele confere a variável foi declarada. Se não, ele registra um erro. E se o nó é uma operação binária, aí vem a parte mais interessante. Ele primeiro resolve o lado esquerdo chamando um método nele mesmo e guarda no lugar que voltou. Depois ele resolve o lado direito do mesmo jeito. Depois, em lugares irmãos, ele cria um temporário novo com um novo temp. Emite a instrução no formato temporário igual à esquerda, operador direito e finalmente retorna esse temporário para cima. Esse retornar para cima é o ponto chave.
É o ponto-chave. O resultado calculado lá embaixo na árvore sobra para o nó pai, que vai usar esse temporário na operação dele. Esse fluxo abaixo para cima é exatamente a identificação de. A definição do atributo sintetizado. É assim que a string do código vai sendo montada de pedacinho por pedacinho. Aí aqui a gente tem alguns testes. E, ó, puxei a parte aqui, ó. Primeiro teste, mostrar isso tudo funcionando. O teste é uma expressão aritmética. A entrada declara três inteiros, x, y e z. Faz atribuição x igual a y mais z vezes 2. Vou executar agora aqui, ó. Deixa eu ver com calma, vou executar de novo. Olha o resultado do primeiro bloco, que é, que é a alocação de memória. A tabela mostra exatamente o que eu expliquei, o x igual ao offset e 0 e o y offset 4 e o z offset 8. Todo, todos com largura 4, porque são inteiros e no fim total alocado é de 12 bytes. Isso é o cálculo do offset da aula 13 acontecendo de verdade. No segundo bloco, que é o código intermediário, dá pra ver a, a predência sendo respeitada. A gente. Ai, foi mal. A gente ter feito nada de especial como multiplicação tem prioridade sobre soma. A primeira instrução gerada é T1 igual a z vezes 2, depois vt2, y mais t1, que reaproveita o temporário anterior e por último x igual a t2. Aqui está a prova que visual dos atributos sintetizados. Cada temporário foi calculado, mas embaixo na árvore e subiu para ser o resultado da operação de cima. E o terceiro bloco, o de erro de tradução, mostra que não houve nenhum erro nesse caso. Então, com isso, eu mostrei a estrutura geral do, do Lexo, a árvore sintática, a tabela de símbolos com offset da aula 13, de geração de expressões com atributos sintetizados. Deixa eu ver quanto tempo tá. Então,